Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Violência. Mulher é encontrada morta dentro de casa em Ribamar. Suspeita é de feminicídio. Ponte Juscelino Kubitschek. Confirmado vazamento de ácido sulfúrico nas águas do rio Tocantins. Prédio comercial sofre princípio de incêndio em São Luís. Material escolar. Variação de preços pode ultrapassar 300%. SESI Casarão promove colônia de férias com ciência e tecnologia. Tem também economia. Ministro nega mudanças cambiais e prevê estabilidade do dólar. No esporte, Copa São Paulo, Cavalo sai da disputa. IAP continua. Moto foca nas duas competições desta semana. E Campeonato Maranhense, Tuntum e Pinheiro seguem firmes nos treinos. Tem Paulo Pellegrini no comentário. Existe fair play financeiro no futebol brasileiro? E no Rádio Opinião, uma entrevista sobre o segundo Encontro Nacional de Pesquisa Aplicada em Comunicação com o professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Profissional da Universidade Federal do Maranhão, Márcio Carneiro dos Santos. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Bom dia a todos, bom dia, Marcos Vinícius. Muito bom dia. É isso aí, começando mais um Jornal Rádio Universidade, hoje, terça-feira, dia 7 de janeiro de 2025, dia do leitor e também dia da liberdade de cultos. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios do Maranhão e o mundo através da internet. Acesse universidadefm.ufma.br. Participe pelo telefone 3272-8106 ou pelo WhatsApp 99217-2647. Baixe o app oficial. Siga-nos no Instagram, ex-Twitter e Facebook. Também estamos no Radiosnet e nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Amazon Music, Google e Apple Podcasts. Procure a Universidade FM e ouça. É a 106 nos dispositivos móveis. E você confere agora os destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. 7h13, vamos aqui acompanhando, e você confere com a gente também imagens pelo YouTube da Universidade FM. É só procurar a gente lá no YouTube, acompanhar, curtir e também dar a sua contribuição para a gente, acompanhando a gente, seguindo o nosso canal. 7h13, a gente começa, Marcos Vinícius, aqui com destaques do Jornal Pequeno desta terça-feira. Na manchete, governo entrega obras na área de educação e cidadania e vistoria construção de estrada no município de Bequimão. Destaque também, Felipe Camarão e Marcos Brandão debatem possível reconciliação política no Maranhão. Assembleia Legislativa do Estado dá posse a 4 novos deputados. Agora, os destaques de Jornal Pequeno, neste dia 7, a manchete por aqui, em O Imparcial, melhor dizendo, em O Imparcial Brandão recebe novos deputados no Palácio dos Leões. E quase a metade das empresas no Maranhão, mais de 123 mil... Cadê a visualização aqui para a gente? Está aqui. Mais de 123 mil empresas maranhenses no vermelho. De acordo com o Serasa, 43% de todas as empresas do Maranhão fecharam outubro inadimplentes. Destaque, desfile das escolas de samba de São Luís será após o Carnaval. Globo de Ouro aponta caminho de Fernanda Torres para o Oscar. Fernanda Torres, o Globo de Ouro e o valor da língua portuguesa. Isso aqui é tudo no embalo, né, de Fernanda Torres, que venceu, né, ganhou o Globo de Ouro. E é uma das possíveis ganhadoras aí do Oscar, né, de atriz. E vamos ver se o filme vai render mesmo isso no Oscar também, né? E a grande movimentação que a gente observa aqui é muito sadia, claro, né? Afinal, o filme trata justamente de história, né? História do Brasil.
Destaque também aqui em O Imparcial para a gente finalizar. Preços das frutas e legumes sofreu alta. Nos últimos 10 dias, os preços das frutas e legumes sofreu uma alta que variou entre 40% e 50%. Deve levar em consideração aí também o final de ano, né? Existe uma procura maior, claro, por vários itens para se preparar, né? No final de ano, aí, muitos pratos, né? O consumo aumenta, com certeza também aumenta, claro, oferta e procura, né? Isso aí é uma lei, isso aí com certeza não tem como fugir, né? Maior a procura, aumenta-se o preço também dos artigos. Veja os melhores filmes de janeiro de 2025 nas telonas, né? Isso tudo também aí por conta do cinema, né? Chamando atenção para o cinema brasileiro, que é de qualidade. E trecho da ponte entre Tocantins e Maranhão, que permanece de pé, deve ser implodido. Tem que implodir mesmo, não tem como reaproveitar essa estrutura. Pois é, e já foi anunciado, né, que vai ser construída uma nova ponte, uma ponte maior, uma ponte mais ampla e também na observância desses itens de segurança também. Tem mais informações daqui a pouquinho sobre isso aqui no nosso noticiário, que vem já com Borges Júnior ao vivo aqui com a gente, claro, no Jornal Rádio Universidade. São 7h17 e esses foram os destaques dos principais impressos da capital maranhense nesta terça-feira. Marcos Vinícius. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Informações do trânsito. E a gente chama Borges agora para fazer a atualização do trânsito nesta manhã de terça-feira. Borges, já rolou uma chuva, né? E, enfim, as ruas, o asfalto está molhado, né? É um perigo a mais, né? Portanto, no trânsito, claro, com risco aí de derrapagem, né? Bom dia. Exatamente, Adalberto. Bom dia a você, ao Marcos Vinícius, a audiência que segue com a gente nesta terça-feira. Informações da Avenida Santos Dumont. Neste momento, o fluxo é maior para quem está se deslocando sentido Avenida Casimiro Júnior. Isso nas imediações ali do posto de saúde e também do posto de combustíveis, onde há um conjunto semafórico em que, vez por outra, acaba retendo o trânsito ali, o fluxo naquele trecho. Nesse mesmo trecho, nessa mesma altura, mais no sentido contrário, o fluxo ele é relativamente mais leve. Lembrando aí o que você já pontuou, que já choveu, pista está molhada, então o condutor ele precisa redobrar a atenção, ter mais prudência para evitar aí acidentes. Adalberto. É isso aí. E cuidado, claro, muito cuidado. A gente vê aqui também que as principais avenidas, né, já começam a ser demandadas aqui em nossa capital. Se você quiser participar também, viu, Marcos Vinícius, pode participar aqui através do WhatsApp 992 17 26 47, aqui no Jornal Rádio Universidade, 7h19 agora. Notícias da cidade. Vamos lá, Borges, vamos começando, portanto, tá? Falando, infelizmente, sobre violência, a possibilidade de mais um feminicídio aqui na Grande São Luís. Mulher encontrada morta dentro de casa, isso aconteceu em Ribamar, né? Exatamente, Adalberto. A vítima foi identificada apenas como Fran. Ela foi encontrada morta em sua residência no bairro São Raimundo, em São José de Ribamar, região metropolitana aqui de São Luís. Fato acontecido no dia de ontem. O ex-companheiro da mulher é o principal suspeito deste crime. Populares informaram que ele não aceitava o fim do relacionamento que, segundo esses populares, era conturbado e que o ex-companheiro ele teria feito ameaças contra a vítima, contra a Fran. O caso vem sendo tratado, portanto, então, como feminicídio. A mulher, ela seguia desaparecida desde sábado, dia 4 de janeiro, e no dia de ontem, nessa segunda-feira, vizinhos sentiram um forte mau cheiro que vinha da casa dessa mulher e foram verificar, e ao verificarem, esses vizinhos acabaram encontrando o corpo dela, da vítima, em estado já avançado de decomposição. A polícia militar, então, foi acionada, fez o isolamento do local
peritos do Instituto de Criminalística também estiveram no local e o corpo foi encaminhado ao ML, o Instituto Médico Legal, onde vai passar por exames, vai ser periciado. Este, então, é o primeiro caso de feminicídio registrado em São Luís em 2025. Lembrando, o ano passado, o ano de 2024, o Maranhão teve aumento aí de 36% desse tipo de crime. Foram 68 ocorrências e 18 a mais do que os 50 casos registrados no ano anterior, no ano de 2023. Adalberto. Lamentável, né? A gente trazer sempre informação relacionada a feminicídio, né? Fica sempre aquela coisa que a gente fala por aqui, né? Até quando? Até quando a gente vai ter isso? Até quando a gente vai ter aumento? Tá fazendo é aumentar. O que tá acontecendo com a gente? O que esses homens, né? O que tá acontecendo com esses homens para tanta violência, né? Tanta posse com a mulher, né? Enfim, lamentável. A gente espera a expectativa, com certeza. E a expectativa, assim, tem mais informação, tem mais ação também da polícia, inclusive, né? A Patrulha Maria da Penha, enfim, toda uma equipes, né? E a segurança voltada também para isso, ao invés de melhorar, a coisa faz piorar. Então, assim, a coisa não tá só na segurança, no sistema de segurança. Está nessas pessoas. O que está acontecendo, né? O que esses homens tomam esse tipo de atitude, né? E não demonstram sequer arrependimento, né? Enfim, acabam aí famílias, né? Tira vidas, claro, acaba famílias e crianças, né? No meio também, no bojo de toda essa situação de crime, ainda encaram esse tipo de coisa que, claro, vai acompanhar a vida dessas pessoas, muito provavelmente, para o resto de suas trajetórias, né? Uma coisa dessa, no psicológico dessas pessoas, né? E a pessoa que morreu, que foi levada, né? Teve a sua vida ceifada por conta de posse. O que é isso? 7h22 agora. Mudando de assunto, Borges, falando agora sobre a ponte Juscelino Kubitschek, né? Foi confirmado vazamento de ácido sulfúrico lá nas águas do Rio Tocantins, lembrando, né? Ponte que desabou. Isso mesmo, Adalberto. O IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, confirmou nesta segunda-feira, no dia de ontem, a existência de rachaduras no tanque de um dos veículos que afundou no Tocantins, no Rio Tocantins, fato acontecido no último dia 22, com o colapso da ponte de Estreito. A informação foi levantada por mergulhadores ainda na sexta-feira. Eles verificaram as condições de 3 veículos submersos, 2 estão intactos. Apenas um caminhão da empresa Piraquímica apresentava rachaduras. O veículo ele transportava 23 mil litros de ácido sulfúrico e, segundo ainda o IBAMA, a retirada do tanque do fundo do rio ela se faz urgente, mas também, de acordo com o IBAMA, a qualidade da água e a fauna local não sofreram impactos conforme as análises demonstraram. Um relatório oficial, esse relatório ele deve ser concluído até a quinta-feira. Adalberto. Fica claro, né? Com certeza as pessoas que estão ali naquele entorno, né? Comunidades ribeirinhas, né? Claro que estão sabendo, né? Enfim, um perigo, né? Um perigo, claro, rio abaixo, né? Ponte ali naquela altura, rio abaixo. Fica um perigo o banho, enfim, claro que compromete, né? Compromete a subsistência também, né? A pesca, enfim, coisas relacionadas a isso tudo. O risco, ele existe, tá? Por mais que se esteja sendo minimizado através dessas informações oficiais, é bom ficar atento, claro, e evitar pelo menos por enquanto, tá? Ainda tem restos, né? Digamos assim, desses materiais que foram fluindo ali a partir da queda, né? E também desses caminhões que estavam aí carregados com esse tipo de carga, esse ácido sulfúrico. Bastante atenção. Borges, mudando de assunto, mas ainda, né, nesse noticiário sinistro, né? Um prédio comercial ele sofreu o princípio de incêndio ontem em São Luís, né? Que prédio é esse, Borges?
Adalberto, esse prédio ele fica localizado ali no Jardim Renascença. Foi um princípio de incêndio acontecido no dia de ontem. Prédio comercial de 2 salas do 14º andar do edifício Office Tower pegaram fogo na manhã de ontem. Prédio que fica localizado no Jardim Renascença. O sistema de prevenção de incêndios e o Corpo de Bombeiros foram acionados imediatamente. O incêndio ele provocou correria no prédio e também a evacuação das pessoas que estavam no local. As pessoas deixaram o local rapidamente. Alguns funcionários agiram para controlar as chamas com o uso de extintores que haviam no edifício, no prédio. O Corpo de Bombeiros, então, finalizaram essa operação, e o que impediu que o fogo se alastrasse e atingisse outras dependências do prédio. E segundo informações do Corpo de Bombeiros, a causa mais provável do incêndio, desse princípio de incêndio, foi um curto-circuito no ar-condicionado, mas ainda existem investigações, não houve registro de vítimas e os danos foram apenas danos materiais. Adalberto. Felizmente, né? Felizmente. Outra coisa que gera, né? Gera preocupação. E a gente tem noticiado na medida do possível, né? Enfim, quando essas ocorrências têm acontecido e a gente nota que elas têm ocorrido com uma maior frequência, incêndios, né? Incêndios provocados aí por curto-circuito, né? Olha, o ano de 2024 a gente teve vários casos, né? Vários casos de incêndios, princípios de incêndio e incêndios também que acabaram tomando conta de prédios, né? Enfim, pelo que eu me lembro aqui, a gente deve ter noticiado pelo menos 4 tipos de incêndio aqui nessa região, na nossa região metropolitana da capital de São Luís, né? Enfim, fica essa preocupação também. E vejam, né, observem, principalmente prédios comerciais. Esse prédio é muito grande lá no Renascença, né? Enfim, e tem um fluxo de pessoas gigantesco, né? Então, prédios comerciais, mas não só prédios comerciais, vamos investir, observar também, fazer essa observância em relação a essa fiscalização, claro, né, feito pelo Corpo de Bombeiros. Isso tudo tem trâmites, né? Trâmites legais e também obrigatórios, né? Não só prédios comerciais, como residenciais também, para verificação de sistemas, inclusive, para acabar com esses incêndios, né? Controlar chamas, né? Saber se isso tudo está sendo seguido à risca, como diz, né? Como manda o figurino, né? Digamos assim. Isso também é um trabalho do Corpo de Bombeiros, né? Enfim, esses profissionais também que trabalham com esses aspectos. E a observância, com certeza. 7h28. Borges Júnior está por aqui, mas ainda dá tempo, viu, Borges? Vamos conversar aqui, vamos falar sobre material escolar. Variação de preços pode ultrapassar 300%. Olha, a diferença é muito grande. Exatamente, diferença muito grande, é o que demonstra aí a pesquisa feita pelo Procon Maranhão. O Instituto ele orienta pais responsáveis. O intuito dessa pesquisa do Procon Maranhão é orientar pais responsáveis na aquisição de itens escolares para o novo ano letivo. A comparação de preços ela foi feita em 6 estabelecimentos comerciais de São Luís. Mais de 400 itens foram pesquisados. Entre esses itens, agendas, cadernos e outros objetos de uso pessoal do aluno. O item, Adalberto, com maior variação é o apontador depósito da Mini. Ele pode custar de R$ 2,40 até R$ 9,90, que supera aí a diferença de 300% em relação ao caderno de 15 matérias do Flamengo. Ele está em segundo lugar nessa lista de variação de preços, as maiores diferenças, variação de R$ 27 a R$ 90, o que ultrapassa os 230%. Essa lista completa, o acesso a essa pesquisa completa do Procon Maranhão, ela pode ser feita a partir do site do Procon Maranhão, que é o procon.ma.gov.br. Adalberto. Amigo flamenguista aqui, Marcos Vinícius, né? Tá caro o caderno do Flamengo, né? E olha que Gabigol saiu, né? Ainda continua caro, pelo amor de Deus, né? Não tem condição. É muito faturamento, né?
Mas é isso aí. 7h30 agora. Borges volta no segundo bloco, Marcos Vinícius, para falar sobre o SESI Casarão, que está promovendo colônia de férias, claro, com ciência e tecnologia. Vamos falar sobre economia também. Ministro nega mudanças cambiais e prevê estabilidade do dólar. No esporte, Copa São Paulo, Cavalo sai da disputa, mas o IAP continua forte. Moto foca 2 competições nesta semana. E Campeonato Maranhense, Tuntum e Pinheiro seguem firmes aí nos treinos, né? No comentário de Paulo Pellegrini, existe fair play financeiro no futebol brasileiro? E no Rádio Opinião, uma entrevista sobre o 2º Encontro Nacional de Pesquisa Aplicada em Comunicação. A gente vai conversar com o professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Profissional da Universidade Federal do Maranhão, Márcio Carneiro dos Santos, tá? Tem manchetes nacionais, previsão do tempo, olha, tá começando a chover, tá bem pingado, né? Tá uma coisa assim, em doses homeopáticas, né? Mas pelo menos já começou. E a previsão, tem previsão de chuva, viu? E queda de rádio também. Vamos ouvir daqui a pouquinho no segundo bloco, não sai daí, a gente volta já já. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com a crescente digitalização, nossos celulares se tornaram verdadeiros repositórios de informações pessoais. Desde dados bancários até fotos e mensagens privadas, tudo está armazenado em nossos dispositivos. Por isso, é fundamental adotar medidas para proteger essas informações e evitar problemas como fraudes, vazamentos e invasões. Crie senhas fortes, ative a verificação em 2 etapas, não se conecte a redes Wi-Fi públicas sem segurança. Mantenha o sistema operacional e os aplicativos atualizados, instale um antivírus, seja cauteloso com links e arquivos. Faça backup regularmente e esteja atento a golpes. Proteger seus dados pessoais no celular é essencial para garantir sua segurança e privacidade no mundo digital. Esteja sempre atento às novas ameaças e atualize seus conhecimentos sobre como se proteger. Uma iniciativa, Grupo Segurança no Elemento Humano, do CGTIC Andifes. Na Faculdade Laboro, quem escolhe o jeito de estudar é você. Matrículas abertas para 2025, com cursos de graduação na área de saúde, direito, tecnologia, educação e gestão. Prefere aulas presenciais ou online ao vivo com suporte total da nossa equipe? Aqui você tem as 2 opções, com a mesma qualidade de ensino. Faça a sua escolha e comece a construir seu futuro com a gente. Inscreva-se agora. Faculdade Laboro, onde seu sucesso começa. Mais informações em laboro.edu.br. Faculdade Laboro. Aprenda, evolua, conquiste. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Antes de chegar no celular, o sinal de internet passa pelo Ministério das Comunicações. É o MCOM que garante uma rede pronta para o 5G, que leva a internet de qualidade para os brasileiros, cobra as operadoras e fiscaliza se está pegando bem. E você pode ajudar. Ligue 1331 e conte onde ainda precisa melhorar. A gente conecta os brasileiros e une o Brasil. Ministério das Comunicações e Governo Federal. Brasil, União e Reconstrução. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade.
Estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade, são 7h35. Agora eu e Marcos Vinícius com você e as notícias da manhã nesta terça-feira. Vamos aproveitando aqui, Marcos Vinícius, mandando um alô para Ronaldo Teixeira e família, né? A primeira mensagem do ano. Ele e as filhas Sofia, Maria Helena e também a esposa Adriana, sempre acompanhando a gente, né? Muito obrigado, Ronaldo. E também a Maria Silva Mourão, todo dia com a gente aqui no YouTube, tá? YouTube da Rádio Universidade. Muito obrigado. Tem gente aí também, Marcos Vinícius? Ou é Borges que está chegando? Borges está chegando de novo, né? Para trazer mais informações. Olha, Borges vai falar agora sobre o SESI Casarão, que está promovendo colônia de férias, consciência e tecnologia. Não é isso, Borges? Isso, Adalberto. As inscrições elas seguem abertas até o dia 10 de janeiro. Inscrições para a colônia de férias, consciência e tecnologia, promoção aí, iniciativa do SESI Casarão da Indústria. O evento ele vai ocorrer entre os dias 14 e 17 de janeiro. Vai ser aí uma combinação de aprendizado prático, também criatividade e momentos associados aí a momentos de descontração. Destinado tem como foco as crianças de 6 a 12 anos de idade. Iniciativa que busca transformar as férias escolares em uma experiência inesquecível e também despertar o interesse por ciência, arte e inovação. As inscrições elas podem ser feitas por meio do site oficial do evento, o SESI Casarão da Indústria.fiema.org.br/loja/ também diretamente no SESI Casarão da Indústria, espaço localizado à Praça João Lisboa, 328, Centro Histórico, centro aqui de São Luís, ou ainda pelo WhatsApp, que é o 991 30 12 98, DDD 98. Adalberto. Obrigado, Borges, pelas informações. 7h37 agora, né? E a gente, no primeiro bloco, falou um pouquinho, rapidamente, sobre as chuvas, né? Chuvas que estão começando a cair em doses homeopáticas, né? Como a gente falou, de pouquinho a pouquinho, mas pelo menos começou. E quem vem falando um pouco sobre as características, né, dessas primeiras chuvas que já estão acontecendo é o meteorologista da Universidade Estadual do Maranhão, Gunter Hesker. Não é isso, Gunter? Bom dia. Bom, Borges. Bom, as chuvas que ocorreram hoje pela manhã foram chuvas breves, né, que ocorrem principalmente por esse contraste térmico entre o oceano e o continente. Ainda não estamos sob a influência da zona de convergência, apesar das condições do Oceano Atlântico Tropical estarem no estado de neutralidade. Mas ainda não é uma ação direta da zona de convergência intertropical, o qual é o principal sistema causador de chuvas aqui no setor norte do Maranhão, incluindo aí a ilha do Maranhão, né, São Luís. As chuvas mesmo deverão ficar mais frequentes e intensas a partir da segunda quinzena de janeiro, tá? Estabelecendo assim o início da estação chuvosa. Porém, o período mais chuvoso, da quadra mais chuvosa, né, é justamente o quadrimestre entre os meses de fevereiro a maio, onde praticamente 70% das chuvas que ocorrem ao longo do ano são justamente dentro desse período devido à atuação da ZECIT. Já para o restante do estado, as chuvas já iniciaram, principalmente no setor centro-sul do estado do Maranhão, desde novembro, segunda quinzena de outubro, início de novembro. Faltando agora apenas o setor norte do estado, onde em breve as chuvas, como já disse anteriormente, deverão ficar mais frequentes e intensas, caracterizando assim o início da estação chuvosa para o setor norte e todo o estado do Maranhão, estabelecido assim a estação chuvosa deste ano. Previsão do tempo, Itáboa de Maré. É isso aí, previsão do tempo, né? Depois do comentário de Gunter Hesker, da Universidade Estadual do Maranhão. São Luís amanheceu com céu parcialmente nublado. Pode chover pela manhã, tarde e noite, com possibilidade de queda de raios. A umidade está a 91%. A temperatura de 26 graus,
com média de mínima 26, máxima 31 graus, e informações do site Clima Tempo. Vamos aqui à tábua de maré nesta terça-feira, dia 7 de janeiro, portanto, pré-mar. A primeira aconteceu às 0h10 da madrugada, com 5,3 metros. A segunda será ao 12h38, com 5,3 metros também. Pré-baixa mar agora, né? A primeira aconteceu às 6h27, com 1 metro. A segunda será às 7h02 da noite, com 1,1 metro. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Notícias do Brasil. E agora vamos ao ambiente nacional, trazendo informações com as manchetes dos principais impressos do país. A gente começa com Folha de São Paulo. Manchete: superávit da balança comercial cai em 2024. Saldo é de 74,6 bilhões de dólares. O resultado é o segundo maior da história, mas representa queda de 24,6% em relação ao recorde de 2023, de 98,8 bilhões de dólares. Agora, a manchete de O Estado de São Paulo, nesta terça-feira: Câmara dos Deputados. Planalto depende de votos da oposição para aprovar pautas cruciais. Partidos que não integram base aliada votaram a favor de temas de interesse de Lula em 2023 e 2024, né? Vamos ver como é que vai ser agora esse ano. E para finalizar, o Globo, que tem como manchete nesta terça: balança comercial 2024. Petróleo, soja e minério puxam saldo de exportações do Brasil. Apesar de queda em relação a 2023, país teve segundo maior resultado histórico. Protecionismo de Trump nos Estados Unidos e incerteza fiscal são alertas para este ano de 2025. 7h42, ainda nesse ambiente nacional e também pegando um pouco desse assunto de economia. O ministro Haddad nega mudanças cambiais e prevê estabilidade do dólar. Yuri Hudson. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, antecipou o retorno das férias e se reuniu nesta segunda-feira com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para alinhar as pautas econômicas prioritárias de 2025. No centro da conversa, a votação do orçamento da União, que ficou pendente no ano passado e deve ser concluída só em fevereiro. O ministro também comentou sobre os recentes aumentos do dólar e negou rumores de mudanças no regime cambial ou de aumento de impostos como o IOF. Ele reforçou que o cenário global e declarações mais moderadas do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, devem contribuir para a estabilização da moeda americana. A questão do dólar, a gente precisa entender isso como é uma coisa que tem um processo de acomodação natural, né? E nós tivemos um estresse no final do ano passado, no mundo todo. Hoje mesmo o presidente eleito dos Estados Unidos deu declarações de que, moderando, né, determinadas propostas que foram feitas ao longo da campanha. É natural que as coisas se acomodem, mas não existe discussão de mudar o regime cambial no Brasil. Outro tema destacado foi a reforma de renda, que deve ampliar a isenção do imposto de renda para trabalhadores com salários de até R$5 mil. Fernando Haddad afirmou que o projeto está sendo ajustado e será discutido após a eleição das novas mesas na Câmara e no Senado, previstas para fevereiro, com o retorno do recesso legislativo. O presidente vai primeiro aguardar a eleição das mesas. Essas coisas têm que avançar um pouco mais, os líderes, mas enfim, está programada, a discussão está programada para 2025. Ela tem que acontecer em 2025. O governo Lula reforça que 2025 será marcado pela busca de estabilidade econômica e pela implementação de reformas que beneficiem os trabalhadores e fortaleçam a economia brasileira. Ao menos é o que o ministro da Fazenda tem empregado. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Esporte.
7h45 agora, vamos aqui a algumas informações do esporte. Marcos Vinícius, vamos começando aqui com o Cavalo de Aço, que está fora da Copinha São Paulo, mas o IAP continua na disputa. Após derrota para o São Carlos no jogo de estreia, o Imperatriz perdeu novamente no domingo, dessa vez para o Cruzeiro, por 2-0. Eliminado da competição, o time deve ainda cumprir o terceiro jogo contra o Real Brasília, quarta-feira, amanhã, em São Carlos, São Paulo. Já o IAP, atual líder do grupo 2, está com 3 pontos. O próximo desafio do Canário da Ilha vai ser contra o Cuiabá, a partir de 3h15 da tarde, desta terça-feira, portanto, daqui a pouquinho, né? Em Santa Fé do Sul, lá em São Paulo. O IAP é agora o único representante maranhense na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025, reunindo aí 128 equipes, né, de todos os estados do Brasil e também do Distrito Federal, divididos em 32 grupos. Falando agora de Papão, o Motoclube centra esforços para confrontos em 2 competições nesta semana. Após classificação para a segunda fase da Pré-Copa do Nordeste, obtida com a vitória sobre o Retrô, a equipe rubro-negra segue confiante para os próximos jogos. O elenco, que ainda está em Recife, viaja na manhã desta terça-feira para João Pessoa e realiza mais um treino antes do duelo contra o Botafogo da Paraíba, que acontece a partir de 8 da noite de amanhã, quarta-feira, no estádio Almeidão. E no domingo tem duelo marcado pelo estadual com o MAC, o Maranhão Atlético Clube, a partir de 4 da tarde no Castelão. E por falar em Campeonato Maranhense, Tuntum e Pinheiro, né, estão na reta final de preparação. Tuntum vai participar da competição pelo 2º ano consecutivo após garantir o 5º lugar no estadual de 2024. O Pinheiro garantiu participação na edição deste ano com a 6ª colocação do ano passado. O Leão dos Cocais conta com 26 atletas confirmados e realiza o terceiro amistoso antes da estreia no campeonato no dia 16 de janeiro. Esse amistoso acontece a partir de 5 da tarde, na próxima quinta, diante da seleção do município de Jatobá, estádio Rafael Seabra, em Tuntum. Já o Búfalo da Baixada tem 18 atletas confirmados e a estreia no Campeonato Maranhense vai ser diante do Viana, a partir de 5 da tarde, domingo, dia 12, no Costa Rodrigues, lá em Pinheiro. A redação aqui é de Joelma Baldez. 7h47, ainda tem esporte, tem Paulo Pellegrini. No comentário, existe fair play financeiro no futebol brasileiro? Diz aí, Paulo. Basta um clube contratar jogadores renomados que os torcedores rivais começam a falar em fair play financeiro. No futebol brasileiro, ao longo da história, diversos times tiveram suas fases de riqueza, seja por injeção de capital externo, seja por esforços próprios, traduzidas em montagem de super esquadrões. O Corinthians em 1985 e em 2005, Palmeiras em 93, 2008 e 2015, o Vasco em 2000, Fluminense em 2010, o Flamengo em 2019 e o Botafogo no ano passado são apenas alguns exemplos. Em 2025, quem parece entrar nesse grupo é o Cruzeiro, que tem anunciado contratações vultosas. Mas afinal, o que é fair play financeiro? Algum clube estaria infringindo? Fair play financeiro é basicamente não gastar mais do que se arrecada. Ou seja, não há problema algum em investir o quanto se quer, desde que se tenha comprovada a capacidade orçamentária para isso. Na Europa, o assunto é levado a sério. Clubes podem ser punidos caso descumpram a regra. No Brasil, é um assunto que está na boca do torcedor e nas análises da mídia, mas ainda não existe formalmente, embora seja pauta de interesse de alguns clubes. Um levantamento feito pelo Estadão mostra que, se fosse aplicada a regra de gastar menos do que se arrecada dentro de uma margem de 70% a 80% de gastos, apenas 6 times teriam cumprido o fair play em 2024. Flamengo, Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino, Cuiabá, Grêmio e Palmeiras, falando dos times de primeira divisão. Ou seja, por aqui ainda é prática comum contratar à vontade sem pensar no amanhã. Paulo Pellegrini para o Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Política, economia, opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. Na Universidade FM.
Em maio acontece o Aplicom 2025, o segundo Encontro Nacional de Pesquisa Aplicada em Comunicação. Já está aberta aí a chamada de trabalhos para o Aplicom principal, Aplicom Júnior, e também vai ter lançamentos de livros, né? Toda essa produção em comunicação. A gente conversa agora com o professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Profissional da Universidade Federal do Maranhão, Márcio Carneiro dos Santos. Professor Márcio, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto, obrigado mais uma vez pelo convite, né? Bom dia também a quem nos está escutando agora. Maravilha, sempre à vontade com o senhor, né, que já tem um espaço cativo aqui também, claro, né? O nosso curso de comunicação, o Labicom, né, o Laboratório de Convergência de Mídias, enfim, são os mais variados projetos, né, concretizando, acima de tudo, uma comunicação, né, tecnologias em comunicação e plural, claro, plural, e muita assertividade, né, do nosso curso de comunicação através do programa de pós-graduação. Enfim, é o nosso espaço cativo aqui, professor. Professor, Aplicom, vamos começando, né? Começando normalmente, né? Explicando o que é o Aplicom, né? Esse Encontro Nacional de Pesquisa Aplicada. O que é a pesquisa aplicada? Bom, Adalberto, então, mais uma vez, obrigado por poder estar aqui, tá? O Aplicom é o evento oficial, né, do nosso programa de pós-graduação em comunicação, na modalidade profissional, né, o PPG Compro. Então, ele acontece a cada 2 anos, né, e a ideia é justamente reunir os pesquisadores, mas também profissionais do mercado, pessoas interessadas na comunicação, nos problemas da comunicação e nas soluções ou melhorias para esses problemas. Essa é a ideia da pesquisa aplicada, né? Ou seja, a pesquisa que é focada em problemas reais, né? Então, assim, a gente tem... O nosso mestrado é um mestrado profissional, por isso ele tem esse foco em pesquisa aplicada, que é a pesquisa que olha para problemas reais, que busca soluções, melhorias, né, em processos, né? Claro que também orienta esse esforço, né, para a inovação, para o impacto social, e o Aplicom é o evento que a gente realiza, né, a cada 2 anos, né, o evento oficial do programa, como eu falei, reunindo, né, as pesquisas, o trabalho dos discentes, dos egressos, né? A gente tem pesquisadores convidados do Brasil todo que vêm para cá ou que participam online, a gente tem oficinas e a gente tem, como você falou também, a chamada Pro Aplicom Júnior, que aí não é para pós-graduação, é um espaço para o pessoal da graduação, é uma premiação em 7 categorias para destacar produtos realizados por alunos de graduação em TCCs, né, em 7 categorias, e também o lançamento de livros que a gente também está recebendo e vai realizar no Aplicom em maio. Esse início, digamos assim, né, uma forma de pescar esse pessoal da graduação para ir para pós-graduação, não é isso, professor? Exatamente. A gente quer conectar, né, o aluno da área de comunicação, né, para que ele olhe também para esse aspecto da pesquisa, né? Ou seja, é uma iniciação, né, para esse jovem pesquisador e uma iniciação orientada para a pesquisa aplicada, ou seja, para que ele comece a olhar, né, para a sociedade, para os problemas das organizações, né? Quando eu falo em organizações, eu falo organizações pequenas, grandes, organizações públicas, privadas, do terceiro setor, uma ONG, por exemplo, onde possivelmente ele vai trabalhar, né? E ele vai, eventualmente, ser instado a oferecer soluções, né, planejamento, enfim, atuar de uma forma mais qualificada na área de comunicação. Então, também o Aplicom Júnior. O Aplicom Júnior ele é uma diferença porque ele é uma premiação, né? Ele é mais ou menos pensado no estilo do Expocom, né, da Intercom, que é um prêmio já bastante antigo, só que, no caso do Aplicom Júnior, ele é focado em pesquisa aplicada, ou seja, na geração de artefatos, de produtos, né, também em várias categorias. Sim. Esse vai ser o segundo evento. Eu queria que o senhor fizesse um apanhado rapidinho, né, de como foi o primeiro. Olha, o primeiro a gente fez em 23, né? Foi quando eu assumi a coordenação do nosso programa e assim era fundamental que o programa tivesse o seu evento oficial. Então a gente começou com essa ideia, né? A pesquisa aplicada na área de comunicação, ela ainda não é, vamos dizer assim, a atividade principal, né? A maioria dos programas
tem foco, tem origem acadêmica, mas a gente está justamente inserindo a UFMA nesse cenário nacional a partir desse eixo da pesquisa aplicada. O Aplicom 23, né, assim, como primeiro evento, a gente não teve recurso nenhum, fizemos só com recurso da UFMA, né? A gente considera como um sucesso, a gente teve participação de 14 estados diferentes, mais de 70 trabalhos, né? Fizemos a premiação, tivemos oficina, e agora o Aplicom 25 a gente quer fazer, se tudo der certo, se Deus quiser, maior ainda, né? Já temos o apoio da FAPEMA, através do edital de eventos, ainda estamos tentando conseguir mais apoio, né? E, de uma certa forma, a gente já tem, vamos dizer assim, pelo menos a perspectiva de fazer o Aplicom 25 ainda maior do que o 23, que para nós foi um sucesso quando realizado. Maravilha. Estamos conversando aqui com o professor Márcio Carneiro dos Santos. Ele é do programa de pós-graduação em comunicação profissional da Universidade Federal do Maranhão e fala aqui sobre o 2º Encontro Nacional de Pesquisa Aplicada em Comunicação que vai acontecer em maio. Professor, vamos falar agora sobre... Vamos tentar categorizar aqui os tipos de pesquisa, né? O senhor já falou um pouquinho aí sobre alguns exemplos, né, que podem acontecer. Vamos adentrar um pouquinho mais, né, do que está sendo feito, né, do que está sendo apresentado, inclusive também sobre essa premiação do Aplicom Júnior, né? O pessoal que está na graduação. Tá, então vamos lá. A gente tem então a chamada aberta, né? Começou agora em janeiro, vai até primeira quinzena de março, né? Então, para o Aplicom principal, que é o Aplicom focado na pós-graduação, né? Para discentes, docentes, egressos, pesquisadores de pós-graduação, a gente tem o evento, né? Os grupos de trabalhos divididos em trilhas, né? Então a gente tem métricas, dados, jornalismo guiado por dados, Big Data e IA. Esse aí você tá na cara que eu tô no meio, né? Porque é onde eu trabalho, né? Mas a gente também tem uma trilha para games, entretenimento e metaverso. A gente tem outra para empreendedorismo social e inovação. A gente tem outra para métodos e desenvolvimento de produtos. A gente tem comunicação, direitos humanos, saúde e acessibilidade. A gente tem gestão e estratégias de comunicação e a novidade desse ano, comunicação e políticas de reforma agrária e desenvolvimento no campo, porque a gente começou uma turma especial em parceria com o INCRA, uma turma do programa Pronera, o programa do governo federal, né, em parceria com a UFMA, nós estamos com uma turma de mestrado, né, com esse foco, né, de formar mestres na área de comunicação, mas que trabalham com o desenvolvimento de reforma agrária, né? Então, assim, a gente tem o Aplicom também refletindo essa preocupação, né? Então a gente tem essas 7 categorias, né, onde a gente espera receber trabalhos, né, na área de comunicação, pesquisa. A ideia de pesquisa aplicada é desenvolvimento de artefatos. Então, de repente, a pessoa fez um plano de comunicação para a rádio universidade, né, um plano, sei lá, para 25 em diante, ou algum. Então, esse plano é o produto, ele é o artefato, é uma melhoria. Então, o Aplicom está aberto para receber, né, enfim, artefatos, produtos, né, que estão focados em determinado problema, né? A rádio quer melhorar, de repente, o seu alcance, ou determinada ONG quer, de repente, lançar uma campanha para desenvolver a sua agenda. Então, todas essas questões envolvem comunicação, envolvem produtos de comunicação, artefatos de comunicação, e é isso que a gente está querendo receber no Aplicom 25, ou seja, o trabalho de pesquisa que está orientado para a solução de problemas reais, que é, de repente, né, aquela coisa que todo mundo fala, né? Ou seja, o conhecimento da universidade, né, retornando para a sociedade, né, principalmente no caso de uma universidade pública, e o Aplicom vai refletir isso. No caso do Aplicom Júnior, aí a gente tem outras categorias, né? Quer dizer, aí é uma premiação. Produto web, produto informativo, interativo, né, no caso infográficos, mapas, timelines, produto de planejamento em comunicação, produto instrucional ou informativo, um curso, alguma coisa, produto de comunicação popular para o terceiro setor e produto com foco em acessibilidade. Essas são as categorias de premiação do Aplicom Júnior, né? Então, os alunos de graduação que estejam desenvolvendo TCCs, projetos nessas linhas, enviam, né, o seu resumo e a gente vai julgar e premiar os melhores. Maravilha, bem variado, né, professor? Eu queria que o senhor falasse agora dessa sua praia, né, que o senhor falou aí do jornalismo guiado por dados, enfim, inteligência artificial. As instituições, várias instituições, elas têm cada vez mais adentrado, né, nesse universo da inteligência artificial, claro, como uma ferramenta aliada para vários processos, né? O senhor já participou aí também com algumas instituições, TJ, enfim, como está como essas questões estão se desenvolvendo nessas instituições
instituições, enfim, governo também, em nosso estado, aqui na capital principalmente? Bom, apesar de inteligência artificial não ser uma novidade, né, uma área de conhecimento com décadas de desenvolvimento, é inegável, né, que no último ano, né, final de 22 para cá, esse é o tema do momento, né, com a mídia interessada, os empresários, as organizações, o governo, os legisladores, né, o judiciário, quer dizer, é um tema que tem atraído muita atenção e no caso, né, no Labicom, a gente tem um NID, o Núcleo de Inteligência de Dados, onde a gente opera, né, com treinamento, com consultoria, com desenvolvimento. Aqui no Maranhão, em São Luís, agora em 25, a gente vai lançar um projeto, né, de extensão chamado Inovacom, onde a gente vai oferecer para alunos do ensino médio da rede pública e para gestores de organizações, de pequenas organizações, um treinamento, né, um conjunto de oficinas, incluindo, né, o uso de inteligência artificial generativa, para que eles possam desenvolver projetos, né, juntos. Essa é uma ação, né, que a gente já está trazendo para cá. Né? A gente tem, né, feito uma inserção maior, né, fora do Maranhão. Né? Existe muito interesse. Né, eu falei agora no mês passado, falei na Câmara dos Deputados, falei na Câmara do DF, fiz curso para o Ministério Público, enfim, existe muito interesse e sim, o Labicom e o NID, a gente tem, né, processos, a gente tem material didático, a gente tem bots, a gente tem pesquisa aplicada, ou seja, eu tenho mais de 30 aplicações, né? Já até te mostrei uma, não sei se você está usando, né, o pauteiro, que ajuda a gerar pautas aí para o pessoal do jornalismo. Então, a gente tem muito material e esse trabalho, ele tem, sim, conseguido, né, devagarzinho, uma inserção nacional para colocar a pesquisa da UFMA nessa área, né, dentro dessa discussão mais ampla. Maravilha, né? Ampliando cada vez mais, né, essa ponte que é a Universidade Federal do Maranhão, através aí do Labicom, né, e os outros laboratórios, enfim, esses tentáculos, né, que tem aqui do programa de pós-graduação também para com a sociedade, cada vez mais aumentando esse fluxo de informação e também preparo de profissionais. Professor, uma chamada agora aí para a gente finalizar, para esse Aplicom, portanto, que vai acontecer que dia em maio? Olha, a data prevista é 27 a 29 de maio, né? São 3 dias, né? Primeiro de abertura. E a gente vai ter assim, né? Vai ter os grupos de trabalho, vai ter o julgamento, a apresentação dos projetos dos meninos da graduação. A gente vai ter um conjunto bem grande de oficinas, né? Por exemplo, quem tiver interesse em inteligência artificial, fica ligado que vai ter, né, vai ter oficina de inteligência artificial, vai ter oficina de análise de redes sociais, vai ter oficina de produção de conteúdo para redes sociais. Então, muita coisa focada no mundo real, no mundo do trabalho, né, no mundo das organizações. Essa é a ideia da pesquisa aplicada. Então, se você é pesquisador, aluno, discente, egresso ou profissional, né, ou representante de uma organização pública, privada, né, então você é bem-vindo tanto para mandar para nós o seu case de trabalho, ou para participar, ou, enfim, das oficinas, ou, enfim, saber o que a gente está fazendo, né? O PPG Compro, ele forma justamente profissionais, né, que tem essa visão mais estratégica da comunicação, para pensar a comunicação dentro das organizações e pensar de forma inovadora. Então, o Aplicom é esse momento de reunir as pessoas e é um evento híbrido, né? Ou seja, a gente recebe trabalhos, né, do Brasil todo. Tá? Como eu falei, no ano passado, em 23, foram 70 trabalhos, a gente espera conseguir mais esse ano. Maravilha. Professor, muito obrigado aqui pela sua presença, suas informações e boa sorte no evento. Conte com a gente também aqui na Rádio Universidade para divulgar, enfim, fazer a agenda, né? Porque é muita coisa, viu? É muita opção também, né? Quando a gente tiver com a programação, né? Hoje a chamada está no nosso site, né? Só buscar no Google PPG Compro UFMA, chega no site, aí baixa a chamada, tem as informações, mas o site do evento ele vai entrar no ar mais à frente com uma programação e a gente conta sempre, claro, com o seu inestimável e frequente apoio aí para o nosso trabalho no programa de pós-graduação. Te agradeço demais. Com certeza. Com certeza, professor. Aqui o curso de comunicação, a Rádio Universidade, a Universidade Federal do Maranhão, todos juntos em uma sistemática só, né? E tendo, claro, a comunicação como foco principal. Professor, muito obrigado. Tá bom, obrigado. Até mais. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta terça-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. A gente tem Marcos Vinícius com a gente e ele assume agora, porque tem sessão das 8 com muita música boa a partir de agora aqui na Rádio Universidade. A gente volta amanhã com mais informações.
Se quiser ver, rever tudo, é só ir lá no YouTube e conferir com a gente no nosso site também. Portanto, até amanhã com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. Até lá. ZYC 626,